Quando a ganância domina, o pecado vira rotina. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero insistir para que você grave bem. Para mim, um dos pecados mais menosprezados no nosso tempo é o pecado da ganância. Inclusive, eu vejo um movimento muito claro, que se diz religioso, que tenta com muito esforço santificar a sua ganância. E eu falo sua ganância porque todos nós temos esse impulso ganancioso dentro de nós. Todos nós temos esse desejo, esse impulso de querer ter, de possuir, de ter mais, de ter melhor, de termos as nossas vontades satisfeitas. A questão é o quanto nós estamos cientes de que isso é um problema, de que isso é um pecado, e o quanto nós nos deixamos dominar e damos vazão à nossa ganância. Ou nós entendemos e repreendemos e reprimimos esse comportamento e colocamos isso diante de Deus e pedimos a Ele para que trate, para que mude o nosso coração. O problema com essa sociedade que é dominada pela ganância, como a nossa tem cada vez mais sido dominado pela ganância, é que nós somos levados inclusive a santificar e a empreender esses movimentos que tentem acalmar e acalentar o coração daqueles que talvez possam vislumbrar algum tipo de peso na consciência por causa dela. Então, para que essas pessoas não se sintam mal, vamos transformar isso em algo santo. Vamos dizer para as pessoas que Deus quer que elas sejam vitoriosas, que Deus quer que elas sejam cabeça, que elas prosperem, que Deus quer o melhor, que o melhor de Deus está por vir, e elas vão conquistar, e elas vão ser. Percebe como esse discurso parece com muito do que você ouve e você acha ser ou pensa ser pregação do Evangelho? Muitos dos gurus da prosperidade, gurus da ganância, do ter, do possuir, se dizem cristãos, dizem falar em nome de Deus e usam às vezes até trechos e textos distorcidos da palavra de Deus para tentar te convencer da paz, da prosperidade, do consumo, do acúmulo, que a ganância deva ser o norte, aquilo que domina a sua vida. Mas quando a ganância domina, o pecado vira rotina. E você certamente vai se esquecer do Senhor, vai se afastar do Senhor, porque vai se afastar daquilo que importa para Ele. Ser dominado pela ganância é perder de vista tudo o que importa para o Senhor. E é por isso que eu quero chamar sua atenção para a nossa leitura de hoje e para aquilo que eu quero destacar com você a partir dessa leitura. Porque vai falar sobre ganância, sobre como a ganância leva ao pecado, sobre como essa vida dominada pela ganância leva inclusive à distorção da religiosidade e como isso levou à destruição do povo de Israel e os levou ao castigo terrível aplicado pelo Senhor justamente com todos os motivos, com toda a razão. Por isso eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Antes, me perdoe, ontem eu não consegui gravar o nosso vídeo da reflexão, então hoje eu vou abordar esse bloco de leitura do nosso dia de ontem, dia 20 e dia 21. Então, do capítulo 7 ao capítulo 12 do livro de Jeremias, eu vou tentar englobar tudo nessa nossa reflexão de hoje, fazendo um breve apanhado desse trecho da nossa leitura. No capítulo 8, nós temos a seguinte colocação do profeta falando e trazendo o alerta sobre o engano dos falsos profetas. A partir do verso 10, a segunda parte, a parte B do verso 10, ele vai dizer o seguinte: desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Se você está achando que a gente já leu esse texto, que a gente está repetindo o texto, você não está enganado. Nós já lemos algo muito parecido no capítulo 6. Jeremias proferiu um trecho muito parecido, falando sobre esses curativos superficiais para feridas mortais do povo. Mas aqui ele vai falar e ele vai tratar sobre essa questão da ganância. E o que ele diz é muito interessante. Desde o mais humilde até o mais importante, o problema com esse povo é que a sua vida é dominada pela ganância. E aqui é importante a gente destacar que ganância não é uma coisa de rico. Tanto gente pobre, quanto gente rica, tanto gente humilde, como ele vai dizer aqui, quanto gente importante, podem ser dominados
pela ganância. Ganância não é coisa de quem tem muito e apenas quer ter mais. Você pode não ter nada e ter sua vida dominada pela ganância, como você pode ter muito e ser muito importante e ter a sua vida dominada pela ganância. E esse era o fato do povo de Israel. Do mais humilde ao mais importante. Eram todos dominados pela ganância. Até os profetas, até os sacerdotes agiam desse modo. Até eles eram impostores, todos eles eram impostores. E é por isso que esses profetas, que esses sacerdotes, estavam oferecendo curativos superficiais para um povo que tinha uma ferida mortal. Eles estavam tão preocupados em manter essa postura de ganância e alimentar a ganância do povo e viverem pautados por isso, que faziam vista grossa, que não enxergavam o problema grandioso que eles tinham nas mãos. Estavam entregando band-aids para quem estava ferido de morte. E eles se diziam sábios, se achavam sábios. Ele coloca no verso 8, como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres distorcem escrevendo mentiras. Eles se achavam sábios, mas esses mesmos mestres que diziam ter a lei do Senhor estavam distorcendo essa lei com mentiras que conduziam o povo nesses caminhos tortuosos. Estavam prometendo paz, estavam prometendo prosperidade, mas esse povo não iria colher paz, prosperidade e alegria, porque não viria nada disso pela frente. E esse povo estava tão perdido que eles não conseguiam enxergar a vergonha dos seus comportamentos, a vergonha da sua vida. E ele faz um alerta, ele diz, olha, um dia esse povo vai dizer, esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. E talvez você, que caiu na conversa desse pessoal da teologia, dessa teologia gananciosa, esse povo que vive dominado pela ganância e que tenta te convencer de que está tudo bem viver assim, você talvez já tenha se encontrado num momento assim, em que te prometeram prosperidade, mas te entregaram pobreza. Te prometeram vida mansa, tranquila, e você só está colhendo problemas, só está colhendo provação. Porque esse discurso não faz sentido, não é verdadeiro, isso é só conversinha, são mentiras para distorcer, para enganar um povo que deveria se satisfazer no Senhor, pelo Senhor e somente no Senhor, mas que por estar governado, dominado pela ganância, se perdeu ao longo da jornada. Ele vai falar, e quando a gente vai olhar para os pecados que são advertidos pelo Senhor, os pecados que são condenados pelo profeta ao longo desses capítulos, nós vamos ver como eles estão muito associados a essa postura de ganância. Eles são acusados de serem trapaceiros, de mentirem, nenhum deles diz a verdade, eles estão cansados de tanto pecar, se recusam a conhecer o Senhor, a língua deles dispersa mentiras, são como flechas envenenadas, falam palavras amigáveis aos seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Seguem os seus próprios desejos teimosos do seu coração, adoram essas imagens de Baal. Mas como assim? Por que idolatria? O que idolatria tem a ver com ganância? Mas que outro motivo levava esse povo a buscar esses outros deuses, a se entregarem a esses outros deuses, se não a ganância? Senão o fato de quererem todos os deuses possíveis, que prometessem que pudessem entregar todas as bênçãos possíveis. O que? Tem um Deus aqui que diz que manda chuva? Então vamos adorar o Deus que manda chuva. Esse outro Deus aqui dá colheita? Vamos adorar o Deus que dá colheita. Esse outro aqui vai me entregar prazer sexual? Eu quero, desejo isso. Eu vou, então, vamos adorar esse Deus. Adorar essas divindades, essa busca louca por idolatria, era na verdade uma busca por satisfazer a sua ganância. E por causa dessa vida dominada pela ganância, se entregaram aos mais diversos pecados. Mas o que eles faziam? Qual foi a solução que eles encontraram para se sentirem um pouco melhor e para, quem sabe, apaziguar o coração de Deus e achar que tudo ficaria bem? Encontraram sacerdotes, mestres tão gananciosos quanto eles, que tivessem dispostos a distorcer o suficiente a palavra para que eles pudessem trazer alento também a esses gananciosos que queriam ser consolados, e a solução foi: vamos exercer a nossa religiosidade, vamos entregar o nosso holocausto, juntem aí os seus animais, façam sacrifício, tragam os holocaustos ao Senhor, que tá tudo certo, tá tudo certo. Cada um continua vivendo sua vida, fazendo o que tem que fazer. O importante é a gente não esquecer o holocausto do Senhor. O Senhor não abre mão dos sacrifícios que nós devemos entregar para Ele. E é por isso que Deus coloca Jeremias no capítulo 7, na porta do templo, gritando para o povo: escutem todos vocês que adoram nesse lugar.
Perceba que ele está gritando e ele está anunciando, você que veio para cá dizendo que está adorando o Senhor, que veio para adorar aqui nesse lugar. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhe fazem falsas promessas e repetem, o templo do Senhor está aqui. O templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus maus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, se pararem de cometer homicídio, se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nessa terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Vocês acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e todos os seus outros deuses e depois vir aqui e se apresentar diante de mim em meu templo e dizer, estamos seguros? Percebe a crítica, a condenação que o Senhor está mandando para o povo? Jeremias está na porta do templo, o povo está chegando para o templo, felizes, estamos no templo do Senhor, estamos na casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. E Jeremias está na porta do templo gritando, olha, vocês estão achando que vocês estão aonde? Aonde vocês pensam que estão? Vocês vivem essa vida louca, perdidos no pecado. Estão roubando, matando, adulterando, adorando outros deuses, queimando incenso para tudo quanto é divindade. Vivem tomados pela sua ganância, imersos no pecado. E vocês acham que vocês podem entrar no templo, vão queimar um sacrifício e está tudo certo. E acham que estão seguros porque entregaram os holocaustos. E aí ele vai dizer, primeira coisa, olhe para o que eu fiz com Siló. O primeiro lugar onde eu armei a minha tenda. Eu destruí Siló por conta da maldade do povo. Não tenham dúvida que eu farei o mesmo aqui. E lembrem-se do que eu pedi de vocês lá no começo. Quando eu tirei vocês do Egito, o meu critério estabelecido foi... Olha o que ele diz, verso 22 do capítulo 7. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Essa foi a minha ordem. Obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Nunca foi sobre a entrega do holocausto, da oferta. Sempre foi sobre a obediência. E Jeremias está na porta do templo dizendo, você não pode fazer tudo o que você tem feito, todos os pecados que vocês têm cometido, e pensarem que está tudo certo, que está tudo bem, porque não está. O que eu quero de vocês é obediência. Mas a obediência nunca vai estar dentro do rol de prioridades daquele que vive tomado pela ganância. Aquele que é dominado pela sua ganância vai estar sempre caminhando de um pecado para o outro. Porque sempre vai surgir um desejo novo, uma vontade nova, uma cobiça nova. E aquele que se deixa levar por isso e que está sempre atrás de ter suas vontades satisfeitas, vai sempre colocar isso à frente do Senhor. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Dominados pela ganância, se viram perdidos nos seus pecados, se esqueceram do Senhor, tentaram maquiar isso com sacrifícios, com holocaustos, dizendo que estavam entrando no templo do Senhor, mas o Senhor diz para eles, isso tudo é vazio. Isso não tem valor nenhum. Se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se arrependerem dos seus pecados, eu posso até ser misericordioso com vocês. O Senhor chega inclusive a dizer no final do capítulo 12 que todas as nações que aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem pelo meu nome, ele vai receber no meio do seu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída, inclusive o povo de Israel, que se não obedecer, receberá o mesmo tratamento dos incircuncisos, como o texto vai dizer, se referindo àqueles que não são fiéis ao Senhor. Por isso, o alerta que eu deixo a você hoje é, cuidado, esteja ciente da sua cobiça, das cobiças do seu coração. É melhor que você tenha consciência delas, para que você lute contra elas, esteja atento e não se deixe conduzir e não se deixe tomar pela cobiça, porque ela certamente te afastará dos caminhos do Senhor. Que Ele te dê sabedoria para identificar aquilo que é mal, aquilo que tem conduzido você para longe dele, e que o Senhor nos ensine a obediência. Que possamos entender que esse tempo todo, desde o início, quando Ele tirou lá o seu povo do Egito, até hoje,
o que o Senhor continua desejando de nós é obediência. Então, conheçamos ao Senhor, conheçamos a sua palavra, os seus mandamentos, o que Ele espera de nós e sejamos obedientes a Ele. Essa é a melhor forma de vivermos e de respondermos à ganância do coração, é vivermos em obediência ao Senhor, colocando Ele acima dos nossos próprios desejos. Deus abençoe você, sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado por ele. Manda para um amigo, manda para um familiar. E você já sabe, volta amanhã. A gente segue lendo o livro do profeta Jeremias e aprendendo, extraindo mais lições a cada dia. Uma nova reflexão. Deus te abençoe.